você usa mecânicas de jogos no contexto do mundo real, para resolver problemas reais, para estimular um comportamento, para estimular uma ação, para engajar um colaborador, para engajar um aluno. Então, a gamificação é diferente de jogo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela dentro dessa etapa de jornada de compra do cliente. Um exemplo para vocês fixarem mais essa ideia de gamificação é que o LinkedIn, antigamente, tinha um problema em... As pessoas não completavam os cadastros dentro da plataforma. As pessoas se cadastravam no LinkedIn, mas não completavam o perfil por inteiro. Então, eles adicionaram um elemento de jogo, que é a barra de progresso, então um elemento de gamificação, e isso fez com que aumentasse 55% a taxa de preenchimento do perfil. Esse é um exemplo do poder da gamificação. Então a gamificação ela precisa usar tecnologia? Não, a gente consegue fazer a gamificação até com uma folha de papel. E a gente tem exemplos disso, né? Por exemplo, as artes marciais. A gente vê essa questão da faixa branca até a faixa preta. Então, ali são níveis que a pessoa vai evoluindo, o quanto ela vai se desenvolvendo, o quanto ela vai se mostrando profissional, o quanto ela é exposta àquela comunidade, aquele grupo de pessoas que praticam o mesmo esporte que ela. Mas eu sempre falo que a tecnologia ela é importante para mensurar, para a gente gerenciar, para a gente quantificar. Então, ela ajuda muito nisso. Então, a gente pode associar a tecnologia à gamificação. A gente pode criar uma estratégia de engajamento usando tecnologia e vincular ela ao seu site, às suas redes sociais, ao seu sistema de vendas. E é importante a gente comentar que a modelagem da gamificação ela é como uma modelagem de quase qualquer coisa. Quando você vai construir uma casa, quando você vai construir um software, você precisa ter uma estrutura por trás, né? Você precisa ter a combinação de elementos que fazem sentido para que dê um resultado interessante no final. Com a gamificação não é diferente. Você precisa voltar um pouco e montar a estrutura dela. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um framework muito conhecido que se chama Octalysis. O Octalysis ele foi desenvolvido por aquele chinês que eu comentei, o Yu Kai-Chao, que é um dos pioneiros em gamificação mundial. E olha só que interessante, ele, depois de 10 anos de estudo, de psicologia, de jogos, ele desenvolveu esse framework com 8 princípios da motivação humana. As pessoas são motivadas, basicamente, dentro desses núcleos. E olha só, ele organizou várias técnicas de gamificação de acordo com cada núcleo. Então, existem várias técnicas que a gente pode utilizar dentro do sistema gamificado. Existem pessoas que se motivam pelo significado épico, porque elas se sentem fazendo parte de algo muito maior que elas mesmas, porque elas criam projetos que elas acham que vão ajudar a melhorar o mundo. A gente vê muito esse exemplo em comunidades, por exemplo, né? Open source, que as pessoas não ganham dinheiro, mas as pessoas estão lá trabalhando todo dia, compartilhando o código, ajudando a comunidade a evoluir, porque elas sentem que é o papel delas, elas se sentem especiais em fazer parte de algo muito maior que elas. Aí a gente tem outra técnica chamada herói da humanidade, que é quando você vincula uma atitude que você quer que o cliente tenha, uma pessoa tenha, a um ato heróico. Por exemplo, normalmente é vinculada a um ato heróico para tornar o mundo um lugar melhor. Então, a Tom Shoes, que é uma empresa de sapatos da Califórnia, ela vende sapatos e a cada vez que você compra um sapato, você doa para uma criança em um país menos desenvolvido. Então, é extremamente motivador isso, de que quando você faz uma compra, você está calçando outra pessoa, né? Outra pessoa que precisava de um sapato. Então, isso é extremamente motivador. E, além disso, além de você se sentir especial por estar colaborando para o mundo se tornar um lugar melhor, quando você está usando aquela marca, você está contando para as pessoas que você também está fazendo isso, né? Então, a gente estimula o núcleo da influência social, que é quando as pessoas agem
porque elas se sentem motivadas pelo que as pessoas pensam, pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas fazem. Então, quando você está usando esse sapato, você está também comunicando para o mundo toda aquela sua atitude em benefício de um mundo melhor. Existem pessoas que são motivadas pelo senso de desenvolvimento e realização. Elas gostam de se sentir progredindo. Elas não dão tanto valor assim ao final da jornada, mas à jornada em si. Então, elas gostam de se sentir que estão sendo desafiadas, que estão conquistando novos objetivos, vencendo desafios. Já outras pessoas são motivadas pelo medo, né? O medo de ficar de fora, o medo de perder uma oportunidade, medo de perder uma promoção, medo de perder uma vaga importante dentro de um evento, dentro de um trabalho. Então, a gente tem um eixo principal da motivação, que é a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. A motivação intrínseca é quando a gente é motivado por fatores internos, como autoestima, autorrealização, desenvolvimento. E a motivação extrínseca é quando a gente é motivado por fatores externos, como um cupom de desconto, como uma promoção no trabalho, como troféus, como pontos, como emblemas. Então, é importante que a gente entenda que a gamificação ela começa antes, ela começa na motivação, ela começa observando as motivações. Cada pessoa é motivada de uma maneira diferente. Então, a gente precisa entender o nosso público. A gente precisa entender as dores, as necessidades, os desejos, os anseios. A gente precisa entender tudo isso para depois criar um sistema de gamificação, já que a gamificação é baseada em motivação. E aqui a gente vai falar sobre a jornada de compra. Para quem não conhece, vou apresentar. Ela tem basicamente 4 etapas. A etapa de aprendizado, reconhecimento, consideração e decisão. Alguns autores adicionam mais uma, que é a fidelização. Então, aqui eu adicionei também. A fase de aprendizado é quando a pessoa não tem nem consciência de que ela tem um problema. Então, ela não tem nem a consciência que ela tem a necessidade do seu produto ou do seu serviço. A de reconhecimento é quando ela começa a reconhecer que ela tem um problema. A de consideração, ela já sabe que tem um problema e começa a pesquisar e vai considerar a que melhor se adapta à necessidade dela. E a de decisão realmente é a tomada de decisão, a hora da compra. E a fidelização é como você vai fidelizar aquele cliente depois dele comprar. Existem várias maneiras de aplicar gamificação dentro dessa jornada. Então, eu vou mostrar algumas técnicas de gamificação para cada uma dessas etapas. A primeira, de aprendizado e reconhecimento, já que a pessoa não sabe nem que tem um problema, a gente pode utilizar o storytelling, que a gente vai comunicar para a pessoa que ela tem um problema por meio da identificação. Então, a gente vai contar uma história para ela, com que ela se identifique e veja que ela tem um problema, né? Que ela precisa do seu negócio, do seu produto. Existem várias formas da gente contar, da gente fazer o storytelling. Só esse assunto daria um curso, mas como a gente está aqui, eu vou te mostrar uma etapa com 3 passos para você criar o storytelling. A verdade é que para toda compra existir, ela precisa que você conte 3 histórias. A que o seu cliente está passando, a que o seu cliente deseja passar e a do seu produto. Então, o primeiro passo é a história atual do cliente. Você vai perguntar qual o contexto de vida que o meu cliente está passando agora e que não está satisfeito. O segundo passo é a história que o cliente quer viver. Qual a vida que ele deseja viver e que tem a ver com o contexto do meu produto. E o terceiro, você tem que encontrar a história que você pode contar para levar a pessoa da história que ela está vivendo até a história que ela quer viver. Já na fase de consideração, ela já entendeu que possui um problema, né? Então, ela já começou ali a ter a identificação pelo storytelling. Então, na fase de consideração, vou contar um case de uma empresa parceira para vocês gerarem insights, terem ideias também.
Tinha uma empresa de fidelização de clientes que era baseada em entrega de cupons. Então, a pessoa entrava no site, procurava o produto que ela queria, aparecia uma lista de lojas que ela podia acessar, e aí ela ia recolher o cupom, né? Só que o que estava acontecendo? As pessoas não estavam dando valor àquele cupom. A gamificação ela entrou para aumentar a percepção de valor do cupom de desconto, já que ele era gratuito. Então, a gamificação entrou para dificultar as pessoas a ganharem aquele cupom. Ué, Jenny, fica estranho. Normalmente, a gamificação é sempre dando alguma coisa. Não, mas a gamificação entrou para aumentar a dificuldade. Então, dentro do site, quando a pessoa chegava, ela ganhava, sim, alguma coisa, mas não era o cupom. Ela passava pela técnica de sorte de principiante, que é quando ela ganha alguma coisa logo de início. E aí ela tinha a possibilidade de rolar uma roleta. Nessa roleta, ela tinha alguns cupons de desconto. Se ela tivesse muita sorte, ela ganhava até 20% de desconto. E aí a parte do feedback é muito importante. Então, já aparecia, parabéns, você ganhou 20% de desconto. Você pode acessar a loja agora e usar, mas você quer tentar 30%? E aí a pessoa, quero. Então ela tentava, né? E aí a pessoa conseguia, se ela tivesse muita sorte, conseguia, aí aparecia de novo. Que legal. Você conseguiu 30%, mas quer tentar 40%? Poxa, quero. Aí ia de novo. Então, 40% já era o limite tradicional da empresa, já era o limite estabelecido desde o início. Só que como a gente fez ela passar por toda essa jornada, ela começou a dar valor para aquele cupom. Ela começou a aumentar a percepção. Então, mesmo se ela parasse no 20% ou no 40%, então ela tinha aumentado a percepção de que aquele cupom era valioso e que ela ia utilizar ele. E aí, nisso, essa empresa passou de 2.000 clientes para 10.000 clientes em 2 meses. E é interessante a gente pontuar que os cupons, eles tinham tempo de uso. Você não podia usar a qualquer hora, ele tinha um tempo limite para você utilizar. Isso é interessante porque gera escassez, impaciência, gera urgência na tomada de decisão. Então, a pessoa ela não tem muito tempo para decidir, ela precisa tomar uma decisão e utilizar aquele cupom. Aqui eu coloquei até alguns exemplos de quem utiliza isso de escassez e impaciência, no caso, dentro de um site. Aqui tem um contador, mas você poderia, por exemplo, colocar um cronômetro, se você tivesse uma loja virtual e estivesse utilizando alguma promoção que ia acabar em determinado tempo, você poderia colocar um cronômetro na tela para informar aquela pessoa em quanto tempo acabaria aquela oportunidade, né? Nesse caso aqui do Wendel, ele colocou um contador de dias. Não sei se ele utilizou muito investimento nessa campanha específica, porque o contador está com muitos dias. Normalmente, na gamificação, a gente não coloca assim tantos dias, porque isso pode gerar até uma questão assim, falta muitos dias ainda, então vou fazer depois. E a gente não quer isso. A gente quer que a pessoa haja agora. Então, é interessante que seja menos dias. Esse é um exemplo de uma loja virtual, em que foi adicionada uma roleta. Basicamente, é parecida com essa do desconto. E aí, essa roleta é de uma empresa chamada Pop Convert. Você pode contratar ela e colocar dentro do seu site, da sua loja virtual, por exemplo, tá? Mas o WordPress também tem alguns plugins com essa roleta. Então, assim, colocou a roleta dentro de uma loja virtual, com o cupom, a pessoa já ganha o cupom e ela já pode utilizar direto no carrinho de compra. De acordo com as estatísticas dessa empresa, por exemplo, isso já aumenta basicamente de 10% a 20% a taxa de conversão. Então, é bem interessante. E aí, na etapa de decisão, né, a tomada de decisão, a pessoa resolveu comprar, a gente pode utilizar a gamificação, tomar uma aguinha. Momento William Bonner, abrindo a água. E aí, na etapa de decisão, a gente pode utilizar a gamificação para ajudar ela em alguns processos. A gente tem a técnica da escolha brilhante.
que é quando você conduz o usuário dentro de uma jornada. Por exemplo, uma pessoa entra numa loja de roupas, e aí o vendedor pergunta para ela o que ela está procurando, e o vendedor chega com 2 peças na mão. Olha só, a gente tem 2 peças aqui que se encaixam perfeitamente no que você está procurando. Qual delas você escolhe? E aí a pessoa escolhe. E aí ela tem essa sensação de que ela fez uma escolha brilhante, só que foi o vendedor que conduziu ela para aquele momento. Então é importante a gente conduzir o usuário, a gente conduzir o cliente dentro de uma jornada. Por exemplo, o espoleto faz muito isso. Primeiro passo, escolha a sua massa. Segundo, escolha os ingredientes. Depois, escolha o seu molho. Então você vai guiando o cliente, guiando o usuário dentro de uma jornada, para que ele não se perca, para que ele não abaixe o engajamento, para que ele não fique travado no meio do caminho. E aí, dentro do espoleto, a gente também tem a parte do empoderamento. Por quê? Porque você combina diferentes elementos, diferentes ingredientes para chegar no resultado personalizado, um resultado seu. Você pode fazer isso em outras áreas. Dentro do site, ao invés de você colocar o seu produto fechado, você pode colocar opções para o cliente escolher as opções e personalizar o produto. E assim fechar o seu pacote. Então, no espoleto, ele faz muito isso. E você ainda tem a parte do feedback. Porque quando você pegar o prato, você vai comer, você vai ter um feedback ali, ou você vai dar para alguém que está do seu lado experimentar, você vai ter um feedback, ou você vai postar nas redes sociais, então você vai ter esse feedback, isso também é legal, é importante. E aqui eu sei que ninguém assiste o BBB, né? Mas vale a pena comentar essa gamificação que aconteceu. O McDonald's, na época do BBB, ele lançou uma campanha chamada Macbox. Então, durante esse período do BBB, as pessoas podiam comprar essa Macbox que vinha com elementos diferentes, aleatórios, né? Então, que são colecionáveis e uma edição limitada. Então, só aconteceu na época do BBB. E aí você poderia comprar. Aí você poderia comprar e receber uma meia marrom, uma meia vermelha, branca. Então, as pessoas compravam para colecionar isso, né, e poder guardar. Então, às vezes acontece muito essa questão da sazonalidade, né? Uma promoção, um produto que existe só por um período de tempo. Eu, esses dias, estava fazendo 7 anos de casada com meu marido. Aí pensei, vou levar ele para jantar, né, uma noite especial. E aí a gente já tinha conversado que a gente queria comer o fundi há muito tempo. E aí a gente preparou tudo, a gente foi no fundi, mas pela correria de tempo, então a gente demorou muito. Correria de trabalho, foram vários dias. Mas um dia deu certo, a gente foi lá, e a gente chegou e a garçonete falou, não está mais no cardápio. Então a gente perdeu essa oportunidade, mas a gente já entendeu, a gente já agendou. Ah, então o fundi ele acontece só no período frio, o Outback ele deixa só no período frio. No calor ele não vende fundi. Não sei se vocês sabem disso. Mas agora a gente já sabe, a gente já se programou para isso. E também é interessante isso. Então, um produto que ele fica disponível sazonalmente. E a gente chega na etapa de fidelização, né? Quando o cliente já comprou o seu produto. Aqui a gente pode adicionar os níveis e o progresso. Por quê? Se você compra uma vez na empresa, uma vez numa loja, ou 10 vezes, normalmente você tem a mesma experiência. Só que, dentro do Mercado Livre, por exemplo, a cada vez que você compra, você vai subindo de nível. Você vai desbloqueando benefícios. E isso é interessante porque estimula o cliente a comprar mais na sua loja. Então, ao invés de comprar na loja vizinha, às vezes com um preço um pouquinho mais barato, mas ele sabe que se ele continuar dentro do processo lá da sua loja, ele vai acabar liberando um frete grátis ou algum benefício que ele está esperando. Então, é sempre muito importante que tenha muito claro qual é o nível dele e o que ele precisa fazer para avançar. Então, as regras precisam estar muito, muito claras. Aqui. Mais um pouco.
sou de Brasília, não estou acostumada com o tempo aqui em São Paulo. A minha voz tá, mas vamos lá. Olha só, mais uma. Wine Box. Então, é um clube de assinatura de vinhos em que você compra, sendo que você não sabe qual o vinho. Então, você compra uma caixa aleatória, que você não sabe qual o vinho, mas esse clube é super famoso. Você pode escolher de forma totalmente aleatória, ou você pode dar um rumo ali para os vinhos, como sendo mais surpreendentes, mais espumantes, mais refrescantes. Então, você faz essa assinatura anual, mensal, e todo mês você recebe 2 vinhos na sua casa, que você não sabe quais são, mas você é surpreendido com isso, e isso vende demais também. E é sempre interessante eu comentar sobre... Eita. Vamos lá que a gente vai até o fim. É sempre interessante eu comentar sobre estratégias de comunidade, que é uma forma de escalar o seu negócio. Porque você pode criar uma comunidade do seu negócio para clientes que são mais engajados, para fãs da marca, por exemplo. O Nubank tem uma comunidade chamada New Community. Então, lá, as pessoas dão feedbacks para a marca, os feedbacks mais qualificados, porque realmente são clientes que utilizam o seu produto, que sabem do propósito da empresa, dos valores da empresa, que estão super engajados. E, às vezes, o Nubank, antes de lançar uma funcionalidade aberta para todo mundo, ele lança essa funcionalidade só para as pessoas da plataforma. E aí as pessoas testam e te dão um feedback do que está funcionando, do que não está funcionando. Então, a estratégia de comunidades é muito importante e pode te ajudar muito a escalar o seu negócio. E aí, que palavra difícil, gente. Agora começam umas palavrinhas mais difíceis, mas é rápido, olha só. Só mostrando que o framework Octalysis, ele funciona baseado em motivação, né? Então, a gente aqui estimula 4 tipos de motivação. Motivação aditiva, todas essas técnicas que estão na parte de cima, que é quando a gente é estimulado por sentimentos agradáveis, sentimentos bons. Motivação subtrativa, que é o contrário, quando a gente é motivado por sentimentos ruins, como ansiedade, como medo. Motivação intrínseca, que é quando a gente é motivado por fatores internos. E motivação extrínseca, que é quando a gente é motivado por fatores externos, como aquilo que eu comentei, como uma promoção no trabalho, como um troféu, como um emblema, como um brinde. As mais usadas é o que a gente chama de PBL, são os pontos, as medalhas e os rankings. Você vê isso em vários programas de benefício de linhas aéreas, vários programas utilizam essas, só que isso é apenas 7% das técnicas mapeadas pelo Yucachal, dessas técnicas que existem nesse framework. Então, é muito pequeno ainda, é só uma ponta do iceberg do que a gamificação pode fazer, né, do poder da gamificação. Aqui é o framework aplicado a algumas empresas. Então, você pode ver que ele se molda, né? Tem uma ferramenta gratuita do Yucachal que você pode adicionar pontos a cada estratégia de gamificação e ele vai se moldar o framework. Então, aqui a gente tem o Facebook, o Twitter, o LinkedIn. A gente pode ver que o Facebook foca muito nessa questão de influência social, na questão do medo, né? O medo de ficar de fora, o medo de não pertencer a uma comunidade, o medo de perder o feed de notícias. Mas também tem aquela parte ali de posse, ele se sente que tem um perfil dentro da plataforma, que aquilo é importante para ele. O Twitter é algo um pouco mais equilibrado em termos de motivação. E o LinkedIn também foca muito nessa questão de desenvolvimento, porque está focando em desenvolvimento de carreira, né? E também essa questão de influência social e também a questão do medo ali embaixo. E esse é só o level 1 desse framework chamado Octalysis, né? A maioria dos problemas já se resolve com esse level 1. Mas, para você que quer avançar um pouco mais, esse framework ele tem até 5 níveis. Vou comentar sobre o segundo. O segundo level
É isso, é para quem já dominou o primeiro, já está mais avançado, mas a nível de curiosidade é interessante contar aqui para vocês. Nele, você pode adicionar ciclos de engajamento, ciclos de gamificação dentro de cada etapa. Então, são 4 etapas a princípio. A descoberta, quando o cliente descobre o seu produto, por que, que ele vai comprar o seu produto? Por que, que ele vai comprar de você? Por que, que ele vai participar da sua comunidade? O onboarding, que é como que você vai apresentar as regras do seu produto, do seu serviço, da sua comunidade para o cliente. O andaime, que é o ciclo repetido de ações que ele vai fazer lá dentro. E o endgame, que é como você vai reter aqueles veteranos, como você vai reter aquelas pessoas que já estão há um tempo dentro da sua empresa, ou sendo seus clientes, ou dentro da sua comunidade. Então, a grande sacada é você criar ciclos de engajamento para cada etapa da jornada. E você pode perceber que a gamificação está em todo lugar, a todo tempo. Você vê ela no iFood, você vê ela no Waze, você vê ela no Duolingo. Você vê ela, de repente, no sistema de educação da sua faculdade, da sua escola. Então, a gamificação ela existe e ela está sempre ao seu redor. Então, eu deixo um desafio aqui para você começar a observar a gamificação ao seu redor e como você poderia aplicar aquilo que você está observando dentro do seu negócio. Eu faço parte do portal Gamificação Brasil, como eu disse. O site para você acessar é gamificaçãobrasil.com.br. Vai lá, tem alguns conteúdos sobre gamificação. A gente também presta serviços para as empresas. Mas uma parte interessante, está chegando perto daquele spoiler que eu falei. Além do portal Gamificação Brasil, tem uma empresa chamada Funnyfire, que é uma engine de gamificação, um motor de gamificação, para você criar várias gamificações lá dentro. Então, você pode conectar ela com o seu sistema de vendas, com o seu site, com a sua loja virtual. Então, ela é muito essa parte tecnológica. Então, a gente normalmente faz uma parceria e o portal Gamificação Brasil faz a estratégia de gamificação, o design de gamificação e a Funnyfy implementa, vem com a tecnologia. Então, a gente se juntou para trazer para o mercado de gamificação o evento GXP, Gamification Experience, para fomentar o mercado de gamificação, para levar conteúdo para os profissionais, para capacitar esses profissionais. Então, já vou dar o spoiler que no primeiro semestre de 2023, a gente vai ter esse evento. Fiquem ligados nas redes sociais do Gamificação Brasil, nas redes sociais da Funnyfire, que a gente vai ter um evento, um dia cheio de palestras para vocês se capacitarem, aprenderem mais sobre a estratégia, sobre o design, sobre o conteúdo. E depois um hackathon, mão na massa, para vocês pegarem um desafio, um problema e transformarem esse problema, resolverem esse problema com gamificação. Então, fica o convite para vocês acompanharem. Deixo aqui as minhas redes sociais. Gamificação Brasil é o Instagram, para vocês seguirem. Tá no QR Code. Então, é só apontar a câmera do celular e seguir. E as minhas redes sociais, Jennifer TLG, e o meu e-mail. E eu finalizo com uma frase que eu gosto muito, que é do Daniel, da Salesforce, que é: nem sempre se trata de competir para ganhar, mas compartilhar como você ganhou. Então, eu finalizo e abro espaço para perguntas. Pode falar. Perguntas. Bom dia, eu sou o Igor, eu sou desenvolvedor. Eu vi que você comentou do LinkedIn, colocar uma barra de progresso e tudo mais. E aí eu queria ver contigo se é, tem um limite de quantidade de coisas que a gente pode colocar numa aplicação e se ela influencia na seriedade do todo, né? Tipo, colocar em cada página lá uma roleta, uma barra de progresso e tudo mais, se influencia na seriedade da aplicação.
Se influencia na seriedade da aplicação? Você está falando se vai ter um preconceito das pessoas em ter algum sistema de roleta, por acaso? Isso, tipo, tem um negócio aqui de uma roleta, aí muda de página, tem uma barra de progresso, aí muda de página, tem um negócio de conquistas, esses negócios assim. Não sei se tem um limite de quantidade que seria interessante de colocar em um aplicativo e afins. Legal. Um limite não existe, mas é interessante que você crie uma estratégia de gamificação, pensando do início ao final. Então, você tem que colocar lá coisas que façam sentido, que vão converter o seu usuário ou engajar o seu usuário. Então, assim, é tranquilo colocar uma roleta ou uma barra de progresso se aquilo fizer sentido dentro do seu negócio. Isso é importante comentar. Boa tarde, meu nome é Paulo. Ali no slide da Octanalysis, tinha um score no meio, embaixo das empresas. O que significava aquele score? Aí é um nível um pouquinho mais avançado, mas eu vou comentar. O score significa o seguinte: quando você pontua, você pode dar pontuação para cada estratégia de gamificação. E aí você viu que o Octalis ele se molda, e aí vai te mostrar se você está estimulando mais a motivação aditiva, intrínseca, extrínseca. Então, com essa pontuação, você vai dar a pontuação, e dentro da ferramenta lá do Octalis, ele vai somar. E aí, quando ele somar, ele vai te mostrar lá a pontuação e vai te falar, essa pontuação é interessante, é algo equilibrado em termos de design de gamificação, ou então é algo que está desequilibrado, você está pesando mais para um lado do que para o outro. Então, essa pontuação significa isso. Oi, Jennifer, tudo bem? Oi. Me chamo Vinícius. Hoje eu tenho um EdTech de educação para jovens que busca incentivar o empreendedorismo dos jovens, fazer com que os projetos deles alavanquem. E para isso a gente utiliza muitas metodologias de startup enxuta, empreendedorismo disciplinado e metodologias científicas para desenvolver esse mindset empreendedor. Eu queria perguntar para você qual que é a melhor maneira de atrelar a gamificação e metodologias científicas e metodologias de livros como um todo. A gente conseguir conectar essas metodologias de maneira que elas sejam interativas e as pessoas queiram aprender sobre ela, cultivar ela, colocar ela na prática. Uma coisa que eu gosto de falar... Uma coisa que eu gosto de falar é que não tem receita, né? Então, você vai ter que realmente fazer uma pesquisa, entender o seu público, qual é o nível do público, quando que ele é estimulado, se ele é mais social, se ele é mais competidor, se ele é mais conquistador, se ele é mais explorador. Então, assim, existem tipos de pesquisa que dá para você fazer com o seu público para entender quais técnicas de gamificação você pode utilizar, tá? Mas não existe uma receita. Mais uma coisa importante que eu gosto de falar é interessante que a gamificação não seja só baseada em brindes, pontos, emblemas, coisas superficiais. Você sempre tem que tentar vincular a gamificação a coisas com propósito, com storytelling, com narrativa, com significado, porque a pessoa ela vai ganhar um emblema de graça. Assim. Se eu te der um emblema hoje, não vai significar nada para você, porque você não fez nada para conquistar ele, entendeu? Então, se você passar por uma jornada que você se sente evoluindo, aí sim você vai dar valor àquele emblema. Então, é sempre importante vincular isso a algo interno. Até porque uma gamificação, muitas vezes, só baseada em pontos, ela vai funcionar, sim, só que ela tem um tempo para funcionar, porque depois de um tempo a pessoa vai começar a perder o interesse. E quando você vincula a gamificação, cria uma estratégia de gamificação vinculada a algo interno, a um propósito, né, como um senso de comunidade, aí aquilo não vai se perder com o tempo. Oi, bom dia. Eu gostaria de saber de vocês se você vê campo para esse processo de gamificação ser feito entre empresas no B2B. Por exemplo, ao invés do consumidor com o comprador. Sim, com certeza. Um exemplo, ontem o pessoal estava aqui no painel falando, um pessoal da RD Station, por exemplo. Aí eles estavam falando que eles vendem, não sei se vocês conhecem a RD Station, é uma plataforma de marketing digital, e eles vendem para outras agências de marketing digital, então B2B. E aí, eles fazem um sistema de gamificação para estimular aquelas agências a criarem conteúdos dentro da plataforma, por exemplo. E elas são reconhecidas por aquilo, né? Ganhando troféus, ganhando acesso a eventos exclusivos, ganhando notoriedade, reconhecimento dentro da empresa. Então, isso é um sistema de gamificação. Então, assim, existem
um espaço super aberto, tanto para B2C, B2B. Existem muitas possibilidades, a gamificação não se limita, a gamificação é sobre pessoas, é sobre motivação. Então, tudo que você envolver pessoas, você tem espaço para crescer. Mais alguém? Então, finalizamos. Espero que vocês me adicionem lá. Vamos trocar conhecimentos, trocar experiências. Quero saber dos negócios de vocês, como estão, como vocês vão implementar a gamificação dentro desses negócios. Quero acompanhar tudo. E foi um prazer estar aqui. Vim lá de Brasília para São Paulo só para esse momento de estar com vocês. Então, isso é super especial para mim. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado à equipe que está fazendo a Libras. Muito obrigado a Campus Party. Muito obrigado a toda a organização. Muito obrigado. Vocês são os protagonistas.